A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você conosco no nosso canal para mais uma Escola Bíblica Online. Estamos aí chegando quase no final dos nossos estudos do livro de Provérbios. E hoje eu queria falar com vocês então sobre laços, um alerta aí contra quedas. Enquanto você abre sua Bíblia em Provérbios 2, eu queria orar com você. Senhor, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos fizeste. Obrigado porque suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito nesse momento de estudo, de entendimento, para a honra e glória do seu nome que oramos. Amém. Então vamos lá. Provérbios 2, dos versos 1 a 8, diz a palavra do Senhor. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Palavras do Senhor. Vamos lá. Quando nós pensamos em laço, né? A gente sempre já ouviu aquela expressão, corre que é laço. É isso mesmo, é armadilha. Quais são aí as estratagemas aí, as trapaças que a gente enfrenta na vida? E Provérbios, né, esse início, principalmente esse primeiro capítulo e o capítulo 2, vai falar pra gente assim, como um pai. É um aconselhamento. Ou seja, que vai falar, olha os sinais de alerta, cuidado com isso. Né? Tanto que o texto fala, né, filho meu, ouve, guarda, atende, aceita, não esqueça os meus ensinamentos, as minhas palavras, os meus mandamentos, o meu ensino, a minha instrução. Então é uma repetição. E aí o fato é que se a gente agir de maneira orgulhosa, soberba, e nós desprezarmos então os princípios apresentados no livro de Provérbios, sem a gente reconhecer as nossas limitações, os nossos fracassos, nós estaremos agindo com insensatez. Estaremos sendo ali, sim, levianos. Pessoas orgulhosas e insensatas arruinam a si mesmos. Lembra da história de Nabal, lá em 1 Samuel 25. Ou também arruinam a outros. Lembra de Roboão em 1 Reis 12? Arruinam a própria família. Haja visto o filho pródigo em Lucas 15. Então, eu espero que você, assim como eu, e aqui essa lição é para todos nós possamos aceitar alguns sinais de alerta e não cair nos laços assim preparados pelo diabo, pelo nosso inimigo e pelo mundo também, que tem aí a proposta de nos afastarmos de Deus. Então, primeira coisa, o laço do amor aos prazeres. Essa é uma descrição do caminho da pessoa imoral, que cede aos seus desejos da carne, os desejos insaciáveis. E aí a gente tem hoje o hedonismo, que é essa busca pelo prazer a qualquer custo, que é uma das marcas do ser humano pós-moderno. É uma das marcas da pós-modernidade, né? Seu prazer individual e imediato é o único bem. O importante é ser feliz. Essa é a grande frase que a gente tem quando a gente pensa nisso. E nisso eu esqueço meus princípios, minha moralidade, qualquer tipo de ética. E pensando nisso e olhando para isso, o fato é que as pessoas que elas vivem para os seus prazeres, elas vivem uma ilusão. Por quê? Porque elas nunca vão estar satisfeitas. A pessoa que vive atrás de prazer, ela sempre vai estar insatisfeita, ela sempre vai precisar de mais. Segundo, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Deus nos criou com a capacidade de desfrutar prazer. Então, se eu vivo só pelo prazer,
eu nunca vou estar satisfeito. Mas a gente tem sim a capacidade de desfrutar dos prazeres. E aqui é importante a gente pensar que Deus não é um estraga-prazer, como alguns pregam, como alguns falam, né? Ele nos dá a capacidade de desfrutar os prazeres da vida com sabedoria, para que esses prazeres realmente nos satisfaçam e nós não vivamos atrás de prazer e mais prazer. Salomão, ele vai descobrir, né, e ele vai descrever isso aqui no livro de Provérbios, que esses desejos, então, naturais da carne, se a gente for por eles e viver somente por eles, por essa busca desenfreada de prazer, a gente vai se tornar vazio. Por quê? Porque é ilusão, porque nunca vai preencher a gente. Eclesiastes 2 fala sobre isso, que reverbera tudo isso, né? E lá Salomão vai dizer que ele buscou sim viver todos esses prazeres, uma vida dissoluta, uma vida de possessão, de sexo, de poder, mas que no entanto ele descobriu depois de tudo isso que isso era vaidade, que era correr atrás do vento. E aí vale a gente pensar que é necessário ter um cuidado especial para o prazer natural, por exemplo, que as coisas desse mundo nos proporcionam, que o sexo nos proporciona, que a bebida nos proporciona, que o poder nos proporciona, que o dinheiro nos proporciona. Eles tornam nossa vida mais prazerosa? Sim. Mas se eu viver apenas em busca do prazer pelo prazer, isso acaba se tornando desproposital. Por quê? Porque isso se torna perigoso. Isso acaba me dominando. Não sou eu que, então, governo mais a minha vida, as minhas volições, as minhas vontades, mas sim os meus desejos, né? É o contrário, eu me torno escravo de tudo isso. Eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter satisfação e eu acabo vivendo um pesadelo. Eu entro num ciclo porque isso acaba se tornando, assim, um veneno para mim. Acaba intoxicando a minha mente, o meu ser, o meu coração. Porque a palavra nos diz que cair no laço dos prazeres de forma descontrolada tira Deus da nossa vida, porque não é mais o foco buscar a Deus, é buscar o prazer. Não é mais buscar o eterno, a satisfação daquilo que é assim maior que nós. É simplesmente definir nossas prioridades pela busca do prazer. Cair no laço dos desejos carnais, e aqui quando eu falo desejo carnal, pense em tudo isso que eu falei até aqui, não apenas em sexo, mas em tudo aquilo que realmente faz com que a gente vá atrás, os nossos desejos, as nossas volições. Então isso inclui dinheiro, poder, sexo, acho que bebida, cigarro, enfim. E aqui não estou falando que tudo isso a priori seja negativo, tá? A questão é quando isso se torna o motivo da minha vida, isso se torna Deus para mim. Entendeu o foco da coisa? Ou seja, isso é um caminho mais curto para o fracasso também, para a frustração, para a desilusão e, consequentemente, para mau testemunho. Nós, como presbiterianos independentes, não temos aí a ideia dos usos e costumes como forma enfática, né? A gente não tem uma proibição de beber, a gente não tem uma proibição de fumar, a gente não tem uma proibição no que diz respeito a várias coisas de vestimenta e afins que podem despertar desejos carnais e por aí vai. A gente não tem essa preocupação excessiva com a moral, mas a gente precisa ter com o nosso coração, porque se o nosso coração estiver direcionado para a coisa certa, consequentemente, a minha prioridade será o Senhor, consequentemente, essas coisas não vão ser o alvo da minha vida. Entendeu? Então, é necessário pensar, porque quando a gente pensa então aí no amor aos prazeres, talvez seja o foco. Eu estou amando ao que mais na minha vida? Segundo, o laço da irracionalidade. E aí, pensando nisso, Sócrates diz, né, que uma vida não examinada não é digna de ser vivida.
Durante a Idade Média, a igreja cristã, ela viveu sobre a opressão de alguns dogmas que eram inquestionáveis. Não se podia perguntar. O homem moderno vive sob o dogma da irracionalidade, né? E nós não temos, assim, atração pela reflexão, a gente acabou fugindo de tudo isso, e a gente entra no senso comum. E refletir, a gente acha que não leva a lugar algum, mas é necessário pensar, né, nessa opção aí de improvisação, de eu recebo o que a TV me mostra, o que as redes sociais me mostram, e tá tudo certo, e eu não questiono se aquilo é verdade ou não, e não faço esse exercício de questionamento e de ponderação dos caminhos pelos quais eu ando e eu tenho andado. Isso nos leva a ser como folhas ao vento. E lembra que a Bíblia fala sobre folhas ao vento? Elas vêm e elas vão. Então a opinião que está na moda, a religião que está na moda, a fé que está na moda, a Bíblia que está na moda, o Deus que está na moda, eu sigo. Eu não tenho o quê? Capacidade reflexiva de questionar. E aí eu queria pensar com você alguns exemplos de pessoas, de exemplos bíblicos que agiram conforme a sua irracionalidade e as suas consequências. A gente tem, por exemplo, Esaú. Esaú que agiu o quê? Sem refletir e perdeu o seu dinheiro a uma porção dupla de herança. Porque o primogênito, ele recebia o dobro de todos os outros filhos. Não era herança dividida por igual. Mas ele perde em troco de um prato de lentilha, porque ele queria um prazer rápido e momentâneo, porque ele estava com muita fome. Nós temos, por exemplo, Sansão, que foi um homem tão dominado por suas paixões e agir assim de forma impulsiva por elas. E uma só força era capaz de segurar Sansão, a sua fraqueza. E aí, que era o quê? Quando tu pensa a questão do cabelo, não, que era agir e falar sem ponderação. Ele era separado para o Senhor, ele tinha um voto de Nazareno, mas ele não agia conforme aquilo que ele era separado, aquilo que ele vivia, ele se deixou levar pelas suas paixões e por aquilo que o voto dizia que ele não deveria fazer. Ele não pensava, ele não ponderava, né? E morreu de uma forma assim, né? Teve que se entregar em sacrifício, vamos pensar assim, para poder realmente conseguir completar o seu chamado. A gente tem Saul, que agiu por impulso, que pressionado pelas circunstâncias perdeu o trono, né? Ele queria tanto lá ofertar um sacrifício que foi lá e fez todo o sacrifício e deixou de agradar a Deus e deixou de buscar a Deus. O que a gente mais ouvimos hoje é curte a vida, né? Faça o que der na cabeça, afinal a vida é curta. De fato, a vida é curta, mas nós precisamos lembrar que somos seres racionais. Quando nós agimos apenas pelo que nós sentimos, sem pautar a vida por valores e anseios bíblicos cristãos, nós ficamos enfraquecidos. Nós corremos aí o risco de realmente ter um fim trágico, como esses personagens tiveram. Como a gente sabe que muitas pessoas têm, quando a gente pensa e vive apenas pelo sentimento, pelo prazer, pelo momento. A vida é curta, precisa ser vivida sim, mas precisa ser vivida debaixo da graça e da misericórdia de nosso Deus, sempre com reflexão e ponderação. Sejamos como os filhos de Issacar, lá em 1 Crônicas 12, conhecedores da sua época e que sabiam discernir o que fazer. Nós, como cristãos, temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dá essa capacidade. Não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que eventualmente vamos escolher mal, mas quer dizer que esse Espírito vai nos alertar, vai dizer pra gente, olha, esse caminho não é bom, volte atrás, se arrependa. Então, nós temos aí também, vamos pensar em outro laço dos nossos tempos, que é o laço da fraude e da desonestidade, que estão associados à ganância.
Vivemos num mundo fortemente influenciado pelo existencialismo, pelo capitalismo, que criam aí em nós aí uma ilusão de independência. E a gente vê que diante então de tudo isso, muitos perdem aí a visão e a interdependência social. Nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociais. E aí a pessoa acha que não, que ela pode viver sozinha, isolada na sua ilha, de forma intangível, ninguém rela nela, ninguém toca nela. O importante é ela satisfazer os seus desejos de consumo. Tudo acaba se tornando um bem de consumo que eu posso comprar, eu tenho capacidade por isso, e aí na ânsia pelo ter, né, se envereda por caminhos aí perigosos, fraudulentos, desonestos. Então, a qualidade de agir com princípios morais, sadios, bíblicos, é realmente um produto em escassez. Infelizmente, a gente enfrenta dentro da igreja situações dessa forma. Eu quero ter mais que o outro. Infelizmente, os exemplos que nós temos, com algumas exceções, inclusive das nossas autoridades, né, faz a gente crer que se a gente não agir assim, se a gente não der um jeitinho também, a gente vai ser taxado de otário, né? A gente pode cair no conto do otário. Mas para Deus, o que vale mais mesmo é o ser ou é o ter? Veja bem, por exemplo, Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha só, o bom nome. Bom nome é um conceito popular aí para integridade. É uma pessoa que é íntegra, que significa fazer aquilo que é certo. Não porque alguém está observando, mas por amor ao bem e à verdade. E Deus valoriza a integridade. Ele nos convida à integridade, porque a integridade é parte do seu caráter. E é isso que ele espera dos seus filhos e filhas. Então, nesse sentido, agir de forma fraudulenta, de forma desonesta, visando o lucro, é uma forma de mentira, é uma forma de romper com a integridade. Então, aqueles e aquelas que assim procedem andam em caminhos tortuosos, em caminhos que não agradam a Deus, porque vivem atrás do quê? De meios de encobrir a sua culpa. E aí a fraude e a desonestidade associada à ganância são um laço. Porque assim, a pessoa fica presa à culpa pela transgressão. A ansiedade também de ser descoberto, o medo das consequências daquilo que está fazendo. Então, ser íntegro diante de Deus, diante das pessoas, realmente é algo que agrada ao Senhor. Um outro laço que a gente pode pensar é o laço da fiança. E aqui eu quero ler com você Provérbios 6, de 1 a 5. Diz o seguinte: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com o estranho, está enredado com a palavra da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Uma fiança é uma maneira que o vendedor tem de garantir que receberá o seu dinheiro. Pois duas ou mais pessoas aí vão pensar, se compromete com uma dívida. Todavia, Provérbios aconselha a gente a não assumir essa responsabilidade, a não assumir a dívida dos outros. Essa é uma maneira de se endividar, que é o quê? Cair no laço, vamos pensar aqui, do passarinheiro, né? Sem gastar além do seu orçamento. Você pode pagar a conta se a pessoa não pagar? Essa é a principal pergunta que você deve se fazer ao ser fiador de alguém. Se alguém que realmente estiver precisando vier pedir para você ser fiador, avalie antes de assumir se você vai ter condições, caso essa pessoa não banque a dívida, de fazê-lo. A gente sabe que isso acontece bastante no caso de aluguel. E é algo que precisa ser pensado e levado muito a sério.
Essa é a única situação legítima de fiança. Se você tem condição de pagar, de bancar, seja fiador. Se você também não puder pagar, então é melhor não ser fiador. É simples, mas é complexo, né? Muitos tomam essa decisão baseado no temor do homem. Ah, mas ele vai ficar chateado comigo. Ah, e se um dia eu precisar, eu não vou poder contar com ele? E por aí vai. Ou seja, eu estou pensando no ser humano, eu esqueço Deus da equação. Então, esse é um laço que, se você cai nele, você corre o risco sério de ficar sem meios de prover a si mesmo e a sua própria família. É algo que você pode evitar, claramente. E você mesmo pode ficar sem a sua casa, ficar no olho da rua se você não puder pagar a dívida, né? Então, é algo muito importante para a gente pensar. Outro laço são as más influências que o livro de Provérbios nos fala. Vamos lá, Provérbios 22, verso 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Então, último laço para a gente pensar na aula de hoje, o laço das más influências. O verdadeiro amigo constrói o caráter do seu companheiro. Faz a gente crescer com ele. Mas o perverso trabalha para nos corromper. A pessoa tem prazer em quebrar a sua integridade. E envolve-nos com certos tipos de pessoas. Realmente é laço. É assim, é você correr o risco de, vamos pensar assim, na pior das hipóteses, ser preso mesmo. Então, o que Provérbios diz pra gente? E aqui eu vou deixar aqui do lado a listinha com as referências bíblicas para você. Evitar os companheiros maus. Identificar pessoas de má influência no seu trabalho, no seu hall de amigos, na sua vizinhança. A gente teve uma aula só sobre isso, você pode voltar depois nessa playlist de Provérbios. E você vai ver o quê? Identificar essas pessoas que agem de forma desonesta, de forma que não é íntegra, de atividades suspeitas, imorais, egoístas, gananciosas e o quê? Realmente tem gente que a gente tem que se afastar. Ou você é uma boa influência para elas, ou não tem como manter esse relacionamento. Segundo, evite pessoas iracundas. Identifique pessoas que vivem reclamando, reivindicando, brigando por seus direitos. Mas, assim, uma coisa é você brigar pelos seus direitos quando realmente você tem que fazer isso. Outra coisa é isso ser uma constante, a pessoa viver murmurando contra tudo e contra todos. Nunca nada tá bom para ela. Ó céus, ó vida, ó azar, não controlam os seus acessos de ira. São pessoas que explodem por nada mesmo. Então é algo que você precisa realmente pensar sobre isso. Será que vale a pena esse laço de má influência na minha vida, né? Pessoas que realmente se rebelam contra autoridades, inclusive dentro da igreja, que são aquelas que vão fazer motim contra o pastor, contra o conselho, que assim, nunca nada tá bom. Que segundo Provérbios aqui, iracundo é muito perigoso, é aqueles que associam com eles podem se tornar vítimas, se não iguais. E outra coisa, evite pessoas cuja conversa é podre. É isso mesmo. Ao manter amizades com pessoas cujo vocabulário manifesta malícia, tudo na fala da pessoa tem malícia, ela vê malícia em tudo. Isso mostra o quê? Como é o seu coração. Então, você corre o risco de adotar o mesmo padrão. E aí, não é só uma questão disso ser feio ou ser bonito, é de ser agradável ao Senhor, de dar bom testemunho. E aí você acaba ficando angustiado com isso, se não se tornando igual. Então, esse laço das influências é muito importante você pensar a respeito. Você está influenciando ou você está sendo influenciado? E aqui, vamos concluir então essa aula. Valorize os princípios bíblicos para uma vida bem-aventurada, que redundam em glória ao nome de Deus. Lembre-se de que os laços de Deus são laços de amor,
são laços de misericórdia, de graça, de bondade, que realmente protegem todos aqueles que por eles são envolvidos. Então isso serve para a gente ter um parâmetro nos laços da nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos, nas pessoas com quem nós nos relacionamos, para que Deus seja louvado através dos nossos relacionamentos. E aí, vamos concluir como evitar os laços maus. Vamos pensar assim no resumão? Dê atenção aos sinais de sabedoria, aos ensinos de sabedoria. Dedique-se em conhecer a Deus e as Escrituras. Confie em Deus sem se preocupar com a opinião das pessoas. Você sabe que você está fazendo o que agrada a Deus? Fica firme. Torne-se praticante da palavra em todas as áreas da sua vida. Deus vai prover. Nada falta para aquele que confia no Senhor. E outra, tema o Senhor. Então, crie o hábito da oração, de falar com Deus, de perguntar o que Deus quer da sua vida naquele momento, naquela situação, naquela circunstância. Que laço que está ali querendo te pegar. E por fim, evite o caminho mau. É muito melhor a gente obedecer que sacrificar. Valorize as atividades da sua igreja. Esteja, participando das atividades da igreja. É uma forma de estar aí por um caminho bom. E eu rogo que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Nós temos aí mais só 2 aulas do livro de Provérbios e eu espero estar com você nessas próximas 2 aulas. Se Deus quiser ou se Jesus não voltar antes. Aí vai ter uma alegria mesmo a gente estar com o nosso Senhor. Até a próxima!